Trabalho Geografia, Diogo Silva Toledo, País escolhido, Venezuela. A Venezuela se localiza na parte norte da América do Sul e faz fronteira com Colômbia, Brasil e Guiana. Sua moeda se chama Bolívar venezuelano. O idioma oficial da Venezuela é castelhana, porém há 34 línguas indígenas oficiais, entre eles Mayopo. A sua capital se chama Caracas e fica em Miranda Barra, Distrito Federal. Os seus dois rios importantes são o Rio Orinoco e o Rio Caroni. No Planalto das Guianas está localizada a maior cachoeira do mundo, com a altura de 979 metros, a Angel Falls, que se localiza na Venezuela. Além das cataratas de Cayoteru e Urunduíque, na fronteira entre a Guiana e Brasil. O Pico Pan de Açúcar, a 4.680 metros acima do nível do mar, é a nona montanha mais alta da Venezuela e a terceira mais alta da Serra da Culata, no estado de Mérida. Petróleos da Venezuela S.A. Em 1878, um empreendedor privado, Manuel Antônio Pulido, fez jorrar o primeiro poço de petróleo da Venezuela em sua fazenda no estado de Táchira. 6 anos depois, registrou a empresa como Petrolía del Táchira. Empresas Polar é um conglomerado venezuelano que foi fundado em 1941 como um negócio de cervejaria. É a maior e mais conhecida cervejaria da Venezuela, mas há muito tempo se diversificou para uma variedade de indústrias, principalmente relacionadas ao processamento de alimentos e embalagens, cobrindo também mercados no exterior. O Parque Nacional Canaima é um parque nacional localizado no estado Bolívar, Venezuela. Foi criado em 12 de junho de 1962. É declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco no ano de 1994. Apresentando área de 30 mil quilômetros, é por seu tamanho e considerado o sexto maior parque nacional do mundo. Cerca de 65% do parque estão ocupados por mesetas de rochas chamadas tepus. Esses constituem um ambiente meio único, apresentado também um grande interesse geológico. Suas montanhas escarpadas e quedas de água formam paisagens espetaculares. O que mais pode atrair os turistas pode ser as cachoeiras, a vegetação e muitas outras coisas. Parque Nacional Morocói, um paraíso no Caribe da Venezuela. A pouco de 300 quilômetros de Caracas, no chamado Golfo Triste da Venezuela, está o Parque Nacional Morocco, um dos cantinhos mais bonitos do Caribe venezuelano. O que mais pode atrair os turistas que vão para Morocco são as suas praias e a sua natureza. São bem bonitos. Cristóbal Mendoza foi seu primeiro governador. Nasceu em 23 de julho de 1772 em Trujillo, Venezuela. O falecimento foi em 8 de fevereiro de 1829 em Caracas, Venezuela. Contava com regime presidencialista. Nicolás Maduro, nascido em 29 de novembro de 1962, em Partido Socialista Unido da Venezuela, desde 2013. Até 1498, quando Cristóvão Colombo chegou à região da atual Venezuela, o território era habitado por Carebás e Arauques. Os espanhóis passaram a explorar a colônia a partir do século XVII, fazendo a utilização de mão de obra escrava africana para plantar cacau e café. A independência da Venezuela foi obtida em 1819, sob a liderança de Simón Bolívar. A partir disso, a Venezuela passou a fazer parte da Gran Colômbia, Equador, Panamá, Venezuela e Colômbia. Sua retirada da federação deu-se em 1830, após o governo de General José Antônio Páez. Houve quase um século de ditadura, guerras civis e disputas nas fronteiras, a descoberta das grandes jazidas de
petróleo ocorreu no início do século XIX. As primeiras eleições presidenciais aconteceram apenas após a Constituição de 1947. A legalização dos partidos de esquerda e a pacificação da nação após 10 anos de guerrilhas foram feitos do então presidente eleito em 1969, Rafael Caldeira. No fim da década de 1980, ocorreram grandes levantes populares contra a corrupção no governo e as medidas adotadas para combater a crise econômica. Um grupo de militares tentou derrubar o presidente Andrés Pérez em 1992, mas fracassaram. Aproximadamente 1.000 militares foram presos, incluindo o coronel Hugo Chávez, fundador do movimento nacionalista. Em 1993, Pérez foi afastado por causa de acusações sobre desvio de 17 milhões do governo. No ano de 1998, Hugo Chávez, anistiado, foi eleito presidente. Ainda que suas medidas de governo tenham conquistado o apoio da população mais pobre, desagradam os empresários. A maior importação da Venezuela são os arroz acíclicos, com 28 milhões, e os adubos por 23 milhões, em segundo lugar. Caderno temático Integração Energética Brasil. Venezuela, um modelo que intensifica as mudanças na estrutura petroleira na América do Sul. 2011, as principais mudanças que marcaram o primeiro decênio do século XXI. Para a América Latina, a partir deles consideramos fundamental traçar seus desdobramentos para a próxima década. Em termos das oportunidades e desafios que se recolocam para a região, em termos de inserção internacional por meio de integração energética mais pujante e um projeto sólido de desenvolvimento, é a partir dessa problematização. Principais produtos de exportações: açúcares e melaços, 22%, gorduras e óleos vegetais, soft, bruto, refinado ou fracionado, 12%. A vegetação do país é tropical, não existindo árvores deciduas, mesmo nas regiões altas, altitudes superiores a 1.500 metros, a vegetação é do tipo semitropical, incluindo fetos. Coronel Hugo Chávez, fundador do movimento nacionalista. Em 1993, Pérez foi afastado por causa de acusações sobre desvio de 17 milhões do governo. No ano de 1998, Hugo Chávez, anistiado, foi eleito presidente. Ainda que suas medidas de governo tenham conquistado o apoio da população mais pobre, desagradam os empresários. A maior importação da Venezuela são os arroz acíclicos, com 28 milhões, e os adubos por 23 milhões, em segundo lugar. Caderno temático Integração Energética Brasil. Venezuela, um modelo que intensifica as mudanças na estrutura petroleira na América do Sul. 2011, as principais mudanças que marcaram o primeiro decênio do século XXI. Para a América Latina, a partir deles consideramos fundamental traçar seus desdobramentos para a próxima década. Em termos das oportunidades e desafios que se recolocam para a região, em termos de inserção internacional por meio de integração energética mais pujante e um projeto sólido de desenvolvimento, é a partir dessa problematização. Principais produtos de exportações: açúcares e melaços, 22%, gorduras e óleos vegetais, soft, bruto, refinado ou fracionado, 12%. A vegetação do país é tropical, não existindo árvores deciduas, mesmo nas regiões altas, altitudes superiores a 1.500 metros, a vegetação é do tipo semitropical, incluindo fetos, samambaias e orquídeas, acima de
Acima de 2.500 metros começa a vegetação própria dos paramos, do tipo alpino. A estação fresca permanece por 2,8 meses, de 9 de novembro a 12 de fevereiro, com a temperatura máxima diária com média abaixo de 29 graus. O mês mais frio do ano em Venezuela é janeiro, com a máxima de 19 graus e mínima de 28 em média. O clima na Venezuela varia a altitude. O clima predominante é o tropical, com temperaturas entre 24 graus e 36 graus, marcando com várias nos períodos de chuva. Nas montanhas montanhosas, as temperaturas caem drasticamente, podendo chegar a 8 graus, o que é característico de zonas temperadas. A taxa de vida na Venezuela é de 73 anos. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, U0,696. Moeda boliviar venezuelano, Produto Interno Bruto, 313,8 bilhões de dólares. Venezuela é um país da América do Sul com maior incidência de gravidez em adolescentes, uma situação que é um dos principais problemas do país, segundo o Fundo da População das Nações Unidas. Entre aspas, a taxa de fecundidade para adolescentes entre os 15 e 19 anos foi de 97,7 gravidezes por cada 1.000 adolescentes em 2020, por muito acima da média regional de 43,6 por cada 1.000, explicou o representante da UNFPA aos jornalistas. Os principais problemas do país, segundo o Fundo da População das Nações Unidas. Entre aspas, a taxa de fecundidade para adolescentes entre os 15 e 19 anos foi de 97,7 gravidezes por cada 1.000 adolescentes em 2020, por muito acima da média regional de 43,6 por cada 1.000, explicou o representante da UNFPA aos jornalistas. O padrão da educação na Venezuela está entre os mais altos da América do Sul, com o índice de alfabetização em 2005 de 93,4%, idade de 15 anos ou mais. Este índice foi estimado em 2003 em 93,8% para homens e 93,1% para mulheres. Neste ano, a Venezuela foi declarada pela Unesco como território livre de analfabetismo. Nos últimos 20 anos, as relações econômicas entre o Brasil e Venezuela foram estruturadas em torno de comércio bilateral, bastante superavitária ao Brasil, do financiamento à exportação de bens e serviços de engenharia, dos investimentos em infraestrutura e da parceria energética entre os dois países. As únicas classificações que não tem nenhuma pessoa são em 100 e 95. O Brasil mantém uma embaixada em Caracas, a Venezuela mantém uma embaixada em Brasília. Ambos são vizinhos no continente sul-americano, com uma extensão de 2.199 quilômetros na fronteira entre os dois países.